Olá, tudo bem? Caio Graco do IELTS comentado aqui novamente. E neste vídeo nós vamos estar falando sobre como efetivamente duplicar a sua capacidade de identificação de respostas, em especial nas avaliações IELTS Reading e Listening, através da utilização do que nós chamamos de Signpost Language e Keywords. Bom, dúvidas sobre o que essas palavras loucas significam na prática em um contexto IELTS? Fica aí neste vídeo e vamos lá. Uma observação. Se você quer um exemplo bem prático e explícito do que nós vamos estar falando aqui para você aplicar hoje em sua preparação IELTS, esta estratégia que nós vamos aqui cobrir neste vídeo, por favor, abaixo se encontra um link no qual você conseguirá acessar um documento PDF que lhe dará a possibilidade de ter vários exemplos disto sendo aplicado na prática. Então, tendo interesse em ver exemplos aprofundados, para que este vídeo também não fique 10 minutos de duração ou mais, não é? Clique no link abaixo na descrição e veja o PDF com vários exemplos. Pois então, eu havia dito no começo do vídeo que temos a sequência de Signpost Language e depois Keyword, mas na realidade, é o contrário. Primeiro, temos que compreender o que diabos é Keyword num contexto IELTS para depois compreendermos o que é Signpost Language. E bom, começando então pelo começo, keywords. O que elas são em um contexto de exame IELTS, em especial Listening e Reading? São, como o próprio nome diz, palavras-chave. Agora, o que são palavras-chave? São palavras que, de uma forma bem clara, especificam a essência do tópico coberto pela questão que você tem em mente, que você tem em mãos, aliás. E você, naturalmente, tem, por exemplo, uma questão falando sobre carros. É óbvio que, então, a palavra car, numa questão como esta, se aparecer, é uma palavra-chave. Igualmente, coisas menos óbvias, mas que também são palavras-chave, são, por exemplo, nomes de pessoas, anos, nomes de empresas. Então, novamente, neste contexto de questão envolvendo carros. Provavelmente, se estiver na questão a palavra, por exemplo, Ford Motors, ou seja, aquela empresa Ford que nós conhecemos aqui, ela também é uma keyword no contexto da questão. E aí, naturalmente, quando conseguimos identificar essas keywords que especificam de uma forma bem clara o que realmente é a essência da questão, é que voltamos a nossa atenção ao Signpost Language. E o que é Signpost? Antes de tudo, Signpost, de uma forma geral, são placas, não é? Placas que avisam de coisas que, por exemplo, estão vindo, coisas que estão indo. Então, no contexto de IELTS, Signpost são palavras que você identifica, que no caso seria as keywords, e que vão definir, no momento do áudio, quando que a resposta para a questão vem. Quando que o áudio vai abranger o momento da conversa onde que a resposta para a questão se encontra. E bom, essas keywords que você identificou serão estas placas que avisam o que vem e o que vai, ou seja, que caso você de fato preste atenção e realmente busque efetivamente as escutar ao longo de uma interação, por exemplo, no áudio, você saberá que quando as pessoas estão quase chegando ou já começam a falar essas expressões que você destacou na questão, ou seja, as palavras-chave, a resposta está prestes a vir. É uma questão de poucos segundos até ela aparecer. Então, essas keywords servem como Signpost Language, como o aviso no momento do áudio de que a resposta está por vir. Agora, tem um level de complexidade aí, tem uma realidade que nós precisamos também de estar bem atentos. É que as keywords, as palavras-chave que são utilizadas como Signpost Language, na maior parte das vezes no áudio, como também já vimos falado em outros vídeos, são sinônimos. Ou seja, você tem, no momento de interação, sinônimos das palavras que você demarcou como sendo keywords, sendo utilizados como Signpost Language. Então isso significa o quê? Bom, se você, no momento ali, identificou car como sendo uma palavra-chave para a questão. Ok, você então tem que se preparar para escutar um sinônimo, uma paráfrase daquilo que você destacou como keyword. Então, se a palavra car é uma keyword, é bem provável que a palavra que será utilizada como Signpost Language, que você deverá realmente ficar atento,
é uma palavra que tem o mesmo significado de car, mas que não seja car, como, por exemplo, automobiles ou vehicle. Então, aquela dinâmica universal de fato, termos, vocabulário sendo utilizado de forma diferente quando comparamos o vocabulário utilizado na questão com o vocabulário utilizado no texto ou no áudio, se aplica aqui de uma forma mais estruturada, onde que você, identificando keywords e prestando atenção a sinônimos dessas keywords no signpost language utilizado no áudio, terá a capacidade de identificar bem rapidamente as suas respostas. Porque, novamente, e isto aqui não é nenhuma espécie de adivinhação, é um fato que realmente acontece no IELTS. Quando você escuta o signpost language, as palavras que têm o mesmo significado das keywords que você destacou, a resposta está por vir em uma questão de poucos segundos. E quando temos, então, a utilização de keywords como referência para conseguirmos identificar um signpost language, que nem sempre é muito óbvio, você tem a capacidade de muito mais facilmente e, portanto, muito mais rapidamente conseguir identificar as respostas, tudo bem? Então, esta é a dica de hoje, a utilização de keywords e prestar atenção em signpost language para conseguir efetivamente identificar bem mais rapidamente as suas respostas no IELTS, seja listening, seja reading. Eu dei o exemplo aqui do listening, mas isso também se aplica no reading, tudo bem? Então, abraços, tenha um ótimo dia ou noite, né, caso você esteja me vendo à noite. E nos vemos então no nosso próximo vídeo. E se gostou do que nós havíamos aqui definido, no que temos aqui conversado, por favor, dê aquele like. É muito, muito importante para nós continuarmos o desenvolvimento desse tipo de conteúdo, que é de extrema relevância e efetividade para você e seus objetivos, tudo bem? Abraços!